Amém, queridos? Uma das coisas interessantes para quando a gente a nossa compreensão e a nossa percepção da vida vai se alterando conforme o Evangelho vai se aprofundando em nós, uma das realidades bem interessantes é que você vai compreendendo que as coisas, para nós, elas não são conforme elas realmente são. Para nós, as coisas são conforme nós somos. De maneira geral, as coisas que nos afetam, a maneira como a gente lida e compreende a vida, ela não é a partir da vida como ela realmente é, a realidade nua e crua das coisas. Mas as coisas são para nós a partir de como nós estamos. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim que todas as coisas são puras para os puros. E todas as coisas são impuras para os impuros. Porque as coisas não são como as coisas são. Para nós, as coisas são como nós estamos, como nós as enxergamos, como nós as interpretamos. Por isso que a mesma situação, a mesma realidade da existência, em momentos diferentes, nós agimos, compreendemos, concluímos e agimos com relação àquilo de maneira diferente. Porque nós mudamos com relação àquilo. Porque a coisa em si, ela não se alterou. Mas eu com relação à coisa, eu com relação àquela realidade, não sou a mesma pessoa. As coisas, elas não são como as coisas são. As coisas são como nós estamos. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz assim, Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: por isso que quando eu era menino, eu falava como menino. E eu pensava e sentia como um menino. E eu raciocinava e agia como um menino, porque eu era um menino. Agora, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Aí ele diz assim: agora, pois, nós vemos apenas como um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então nós veremos face a face. Agora, Paulo diz, a gente entende tudo em parte. Então, eu conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Paulo está dizendo, olha, a gente enxerga, e interpreta e vive, e existe tudo em parte. Mas essa relatividade de como eu lido com as coisas estão completamente ligadas de como eu estou em mim mesmo. E ele diz, e eu lidava quando eu era menino, como um menino. Por quê? Porque eu sentia como um menino. Porque eu pensava como um menino. Porque eu raciocinava como um menino. Então, tudo que me acontecia e a maneira que eu lidava com a vida, ela era só de um menino lidando com a vida. Assim, somos todos nós. E eu comecei na semana passada a falar um pouco sobre isso. Porque o normal e o saudável da vida, da existência, é que você e eu, nós cresçamos. A gente vem a amadurecer na vida.
O Evangelho ele diz que nós temos, você e eu, uma vocação essencial para ser, para crescer, para amadurecer, para nos expandirmos na vida. Só que o problema é que, na maioria das vezes, aquilo que nós compreendemos como crescer na vida não tem nada a ver do que aquilo que o Evangelho diz que seja crescer na vida. E uma das coisas que eu disse, que é uma premissa fundamental para a gente iniciar isso, eu disse duas coisas. Uma como uma questão e a outra como uma afirmação. E a questão que eu coloquei, eu quero recolocar para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, é que quando você se enxerga, quando você se observa, quando você se analisa, qual seria a sua idade espiritual? Quando você se olha no espelho, quando você vê a maneira que você lida com as coisas, que você raciocina sobre as coisas, que você sente as coisas, que você lida com a vida de maneira como um todo, quantos anos você se daria? Qual seria a sua idade espiritual? Psicológica, espiritual, qual seria a sua idade existencial? Essa seria uma questão. E a segunda, que é uma premissa para a gente iniciar essa compreensão, é que eu preciso entender que na minha existência, quem não cresce, adoece. Que não é uma opção crescer. Que você e eu, nós não permanecemos iguais. Ou a gente vai amadurecer e crescer, ou a gente vai adoecer, a gente vai atrofiar. Não tem como 15 anos, 20 anos, 25 anos se passarem e você está igual. Ou você amadureceu, ou você adoeceu. Só que isso é muito difícil para a nossa compreensão, muitas vezes religiosa das coisas e rasa das coisas, para entender o que eu estou falando, sobre o que o Evangelho fala sobre isso. E só para você lembrar, porque eu disse que nós julgamos crescimento e amadurecimento para a existência, segundo Deus, com valores e categorias deste mundo. Nós julgamos de maneira etária. A pessoa tem 49, ele já é adulto. Nós julgamos de maneira funcional, responsável. Porque o tempo vai passando, a vida vai te pressionando a assumir responsabilidades. Aí você virou empresário, você fez faculdade, você intelectualmente se desenvolveu, você é dono de uma oficina, e daí fala, olha como ele cresceu. Nós julgamos de maneira, ainda mais com o crescimento da teologia da prosperidade, nós julgamos de maneira mercadológica, financeira, porque o Maurício, ele cresceu na vida porque ele era o gari e hoje ele é o prefeito. Olha como ele cresceu. Só que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa é um empresário intelectualmente brilhante, mas é um retardado emocionalmente. Não sabe lidar com nada que desmorona. Às vezes o cara tem 2 metros de altura, é musculoso, é grande, mas a namorada termina com ele, ele entra numa profunda depressão, porque ele é imaturo. Às vezes a pessoa ela é grande, próspera, porque ele anda de iate e dele se joga da sua cobertura na Avenida Atlântica, porque ele não aguenta uma falência.
ele não aguenta um não. Então, os nossos valores são todos inversos ao que Deus chama de vida. Quando Jesus ele fala, olha, vocês precisam entender que aquilo que para vocês tem grande valor, para Deus é abominável. Por quê? Porque Deus quer que eu seja raquítico e more numa favela? Não tem nada a ver disso que eu estou falando. É abominável para Deus porque você e eu precisamos entender que crescimento existencial para a vida é sempre para o lado de dentro. Jesus ele fala que o reino de Deus, que não é um lugar que você não vai conseguir apontar onde ele está dentro de vós, ele fala, lá em Lucas 17, 20. E ele fala, e esse reino cresce para o lado de dentro. E esse reino, ele fala, é feito de paz, de justiça, de misericórdia, de amor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, eu queria falar com vocês como adultos, mas vocês são crianças. Lá tinham todos os dons. Lá era uma comunidade grande, se profetizava, se orava em línguas, se tinha visões. Paulo fala, todos os dons se manifestavam, tinha os ritos, tinha tudo que a gente, no nosso olhar raso e medíocre, olharia e falaria, o pessoal ali é maduro. Ele fala, mas vocês são crianças. Vocês ainda são imaturos. Por quê? Ele dá um motivo, ele fala, porque vocês ainda, há entre vós inveja, amargura, discussãozinha boba, vocês ainda estão presos a quem é de Paulo, a quem é de Pedro, a quem é de Apolo, vocês ainda não sabem lidar com dores de vida sem entrar em distúrbio, vocês não sabem casar, vocês não sabem nada. E ele fala, olha, eu queria escrever para vocês coisa sólida, alimento sólido. Mas ele fala, mas eu tenho que escrever para vocês papo de criança. E eu lembro que eu disse, e eu quero repetir, e se você ler toda a carta aos Coríntios, você vai ver os motivos de discussões teológicas de quase todas as instituições religiosas. Que é sobre línguas, sobre casamento, sobre negócios, sobre sexo e tarará. E ele diz assim, vocês não entenderam que esse assunto é de criança? É só ler lá, 1 Coríntios 1, 2, 3, 4. A segunda compreensão que eu tratei aqui é que eu tenho que entender que esse crescimento, esse amadurecimento, ele é processual em mim. A gente vive na era de Instagram, do momento, imediato, 5 minutos, já cansei de esperar. Eu estou aqui falando e a Jocely a mente dela já foi lá para a casa dela, já voltou, porque a gente está agitado, coisa rápida. O nosso cérebro está se desconfigurando, a gente não está sabendo lidar com o tempo. Aí Paulo fala, mas não funciona assim. O Evangelho fala, não funciona assim. Tudo que é saudável, que é crescimento para a vida, é para dentro, diz respeito ao significado da vida, que se expande dentro de você e é processual, não é da noite para o dia. É um dia depois do outro. Não tem como eu querer pular etapas. O Evangelho, ele trata de milagres. Milagres existem, mas no que diz respeito ao crescimento, ao amadurecimento do meu ser, ele é algo processual. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje e amanhã eu cresço demais, o que acontece com uma criança que o pai, de maneira irresponsável, dá coisa de adulto para ele? Pula o processo. Ele fica um playboy, um idiotado, ele não sabe lidar com nada, porque ele está todo atrofiado. Então, o crescimento, o amadurecimento, segundo Deus, ele é processual. A terceira compreensão que eu trouxe aqui é que esse crescimento, às vezes, dói. Crescer, às vezes, dói, é desconfortável muitas vezes. A gente queria um milagre.
A gente queria fazer uma fila de oração, uma campanha das 7 sexta-feira, um mergulho no Rio Jordão e sair de lá, entrar um demônio e sair o anjo Miguel. Mas não funciona assim. É processual e muitas vezes é desconfortável. Às vezes, porque não é o meu natural querer crescer. A gente a gente não curte mudança. Só que eu tenho que entender que se eu crescer, é desconfortável, às vezes dói. Mas eu não crescer, não somente dói, como vai me adoecer. Eu não crescer também dói. E não somente isso, eu vou atrofiando, eu vou adoecendo. E nós concluímos falando que a régua de medida, o critério absoluto do meu crescimento e do seu, para eu julgar a mim mesmo se eu cresci ou não, se eu estou amadurecendo ou não, a gente viu que não é para o lado de fora, tem nada a ver com dons, tem nada a ver com critérios etários, se eu tenho 20, eu tenho 70, eu posso ser um velhão babaca ou eu posso ter 25 e ser maduro, não tem nada a ver com isso, demora tempo, não tem como eu pular etapas, às vezes é desconfortável e que não adianta. O meu critério, segundo o Evangelho, que eu me julgo, que eu me analiso, segundo eu entendo no Evangelho eu preciso me julgar segundo o amor encarnado em Jesus. Eu sou tão maduro, a minha idade espiritual, existencial, ela corresponde ao amor de Deus processado em mim, na minha consciência e no meu modo de lidar com a vida. Vou falar de novo. Eu e você, a nossa idade espiritual que eu perguntei, é fácil você se responder. Você e eu somos tão maduros como o amor, quanto maduro o amor de Deus está processado em nós e no nosso modo de ser. E a gente viu, e é bom ficar muito claro isso na sua mente, que amor de Deus não tem nada a ver com romantismo, com novela, com arrepiozinho. Não. Amor não tem nada a ver com eu me emocionar, com eu gostar. A gente leu aqui, Coríntios 13 fala, o amor, ele é pacífico, ele é bondoso, ele é generoso, ele perdoa sempre, e tudo que Paulo vai escrevendo aos Coríntios, que é fruto da minha decisão de caminhar nesse modo de ser. E é interessante que em 1 Coríntios 13 ele fala assim que eu posso chegar ao ponto de vender tudo o que eu tenho e dar aos pobres, mas se o que me motivou como ato não for amor, ele diz assim, eu nada serei. Você vê como que eu posso ter tudo e ser ainda uma criança? Ele fala, o amor diz respeito à construção do meu ser. Quem eu sou vai sendo edificado na vida. A minha essência em Deus vai sendo edificada. Só que isso não é um comportamento que eu aprendo e que eu falo assim, viu, agora eu vou amar. Lógico que eu preciso decidir. Mas antes disso, o amor para mim ainda é fruto apenas de graça. Eu só o amo porque ele me amou. Eu não dou conta de amar sozinho. Eu só começo a amar como decisão, não como um arrepiozinho, como gostei da Débora. Não, eu posso gostar da Débora ou não, mas eu tenho que amá-la.
Eu posso não gostar da Júlia, mas amá-la eu tenho que amar. Por quê? Porque eu não gostar dela não altera quem eu sou, mas eu não amá-la faz com que eu me atrofie, faz com que eu me desconstrua. Por isso que Jesus ele fala assim, olha, o seu inimigo, o ame, não precisa gostar dele. Se ele tem, como que eu amo o meu inimigo? Se ele tem fome, eu dou de comer. Se ele tem sede, eu dou de beber. Se ele me faz algo, eu perdoo. E se ele faz de novo, eu perdoo de novo. Por quê? Porque eu decido amá-lo, independente do que eu estou sentindo. Porque eu sinto coisa boa de quem eu gosto. E eu convivo com quem eu gosto. Pelo menos eu. Eu não convivo com todo mundo. Não é todo mundo que eu gosto. Tem gente que é chata. Tem gente que é crica. E olha que eu tenho uns amigos crica, né, Eduardo? Mas tem gente que você tem afinidade. Tem gente que você gosta tanto que casa. Mas amar não tem nada a ver com isso. E eu só começo a amar como uma decisão, e esse amor como decisão vai edificando a minha existência, quanto mais em mim eu acolho o amor de Deus por mim, como fruto exclusivo de graça. Eu não mereço, por isso, se você notar, espero que você tenha por hábito, se não a partir de agora, se não antes, a partir de agora, de ler as cartas de Paulo, você vai ver que toda a carta de Paulo, ele começa assim, primeiro aos Coríntios, se você ler lá, ele vai dar lambada no povo, mas ele começa assim, aos santos em Corinto, aqueles que são redimidos, aqueles que foram alcançados por graça, aqueles que são filhos, aqueles que são amados. Ele começa afirmando o que a graça de Deus afirmava sobre eles. O meu e o seu coração, antes de qualquer coisa, não é um comportamento, é isso que você e eu precisamos entender. Não é uma troca com Deus, tipo, para que Deus me ame, para que Deus me aceite, para que eu vá para o céu, eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu faço tal coisa porque Deus me ama. A graça dele penetrando em mim, sendo acolhida por mim em fé, a graça dele constrangendo o meu coração. Paulo chega a falar assim, porque o amor dele me constrange. E esse constrangimento, ele vai dizendo que vai me alterando, vai gerando em mim metanoia, renovação, expansão da minha consciência, onde essa profunda gratidão minha com relação ao amor dele por mim, faz com que eu enxergue a vida de maneira diferente e decida para a vida de maneira diferente. Então, porque eu sei o quanto ele me ama e eu sou uma bagaça, quando eu lido com uma outra bagaça, eu lido com graça, porque a graça me alcançou. Eu não estou lidando como eu sou o cara e o outro é um nada, não. É uma pessoa que carece de graça e que foi acolhido e que só dá para o outro o que recebeu antes. Mas dá não como um sentimento, não como uma forma romântica, mas porque a minha consciência foi se alterando. E quanto mais a minha consciência vai acolhendo, se você ler a carta aos Efésios, toda ela, que é para mim uma das mais lindas, ele diz assim, a minha oração por vocês, meus irmãos. Ele faz duas orações muito específicas. Primeiro ele diz assim, eu oro para que os olhos espirituais de vocês se abram com relação a quem Deus é. E quem vocês são em Deus. E ao chamado de Deus para vocês. E a graça de Deus. Tipo, ele começa a orar, e a minha oração, e o que deve ser a nossa e a nossa busca, é, vocês precisam entender quem Deus é em relação a vocês e quem vocês são em relação a Deus. E daí depois ele lá em Efésios 3, ele continua, ele fala, e eu oro para que o amor de Deus comece a se enraizar em vocês, a compreensão da graça de Deus começa a se enraizar em vocês, para que vocês entendam a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus que está em Cristo. Então, quanto mais o meu coração vai se encharcando disso,
Quanto mais eu vou entendendo o quanto eu sou relativo, o quanto eu não mereço, o quanto eu ainda tenho coisa para melhorar, o quanto eu estou num processo ainda de melhora, mas ainda assim, apesar de mim, de maneira absoluta, Deus me amou, me acolheu, me perdoou, a graça me inundou para sempre. Então, quando eu vou compreendendo quem para Deus eu já sou, aí eu vou me tornando aquilo que eu já sou. Eu vou dizer de novo, e preste atenção. Quanto mais eu vou compreendendo na graça de Deus, porque eu não mereço, é pura graça, o que Deus diz que eu sou, o que Deus me acolhe, por isso que Paulo ele chama um bando de gente chata, maluca, que estava aprontando, aos coríntios. Ele fala aos santos em Coríntios, aos santificados, aos filhos de Deus, os acolhidos da graça, aos amados. Tipo, entenda, cara, quem você é. Aí, quando eu vou compreendendo isso e acolhendo isso, a minha consciência vai se alterando. E vai se expandindo, e vai se renovando. Então, quanto mais isso se enraiza em mim, como fruto dessa minha raiz alterada e transformada, o fruto se altera. Então, o amor, ele escreve aos Gálatas, e o fruto disso é, eu vou decidir em paz, eu vou decidir em misericórdia, eu vou agir em mansidão, porque algo em mim foi se alterando. Por isso ele conclui aos Coríntios 13, ele fala assim, então, apesar de quando eu era menino, eu sentia como um menino, eu pensava como um menino, eu agia como um menino, mas chegou uma hora que ele falou agora, eu virei homem. Então ele diz assim, eu desisti das coisas de menino. Tudo que você e eu não vivemos processado no amor de Deus, eu preciso ser honesto em admitir, é coisa de criança. Até doar tudo para o pobre, até orar em línguas, até chorar muito, até doar minha roupa. Ele diz ao ponto, até se você se entregar para ser queimado, é uma criança sendo torrada. Agora, qualquer decisão e ação que seja motivado por esse amor, que acolheu e decide dar. Acolheu em graça e decide dar. Isso vai, o que vai acontecendo? Vai me alterando, vai me dilatando, vai construindo o meu caráter. Como que eu cresço? Como que eu amadureço? Lógico, vá na academia, se alimente bem, tudo isso está ok. Agora, existencialmente, para a vida, eu preciso ter como decisão essa ambição espiritual de conhecer a Deus e o amor de Deus por mim, quem eu sou em Deus. Isso ele diz assim aos Efésios, cresçamos em tudo e seguindo a verdade em amor cresçamos. Quanto mais a verdade e o amor de Deus se enraiza em mim, eu acolho em mim e decido caminhar assim, quanto mais isso vai acontecendo, Jesus diz assim, lá em Mateus, e daí ele repete em João, eu vou lançando alicerces para a edificação da minha casa espiritual, que sou eu, que não é um lugar, mas sou eu por dentro. Só que uma das realidades muito comum que nos atrapalha nesse processo, que nos atrofia nesse processo, é que a gente se deixa escravizar pelas nossas emoções. Um dos piores cárceres que você e eu entramos, e muitas vezes morremos nele, são as nossas emoções. Por isso que Paulo fala, olha, vocês ainda são guiados por ódio, por raiva, por discussão, por contenda. Vocês são ainda guiados pelas emoções de vocês.
E quanto mais eu me renda àquilo que eu sinto, pior eu vou ficando. Não tem como você e eu vivermos conduzidos por aquilo que nós sentimos sem adoecer no processo. Quanto mais você e eu nos deixamos guiar pela nossa alma, pela nossa psique, por aquilo que eu sinto, minhas vontades, mais eu vou atrofiando e permanecendo criança. Mostre alguém guiado por suas emoções e essa pessoa ainda é infantil. Você não é você porque você é adultíssimo, mas sabe aquele colega que fala assim, não foi do jeito dele, ele fica bravo, fica uma semana sem falar com você? Coisa de criança, tem 47 anos, mas é infantil. Marido com a esposa, pai com filho, filho com pai, no trabalho. Ai, e quanto mais a gente vai se rendendo a isso, só que para eu entender como lidar com isso, eu tenho que entender algo muito básico, mas que é libertador. É que, por mais que a graça me acolheu, eu sou de Deus, por pura graça. Tudo sobre mim está pago, perdoado. É uma realidade espiritual, mas a minha alma, a minha psique, que é o que eu sinto, ela é retardada, ela é lenta. Às vezes a Débora está ouvindo, ela fala, é isso mesmo, eu decido, eu vou virar mulher, gente, vou virar mulher. Só que as emoções dela vão vindo lá atrás, vai demorando ela entender isso. Você e eu somos assim. Daí, depois de amanhã, ela sente tudo igual. Daí ela fala, viu? Nada mudou. Mas eu preciso entender que a minha alma, ela é lenta em compreensão. O que eu sinto demora a se processar. Você e eu, por isso que o justo é chamado para caminhar pela fé. E o que é fé? Não é uma emoção. É uma consciência que decide. É uma consciência enraizada no que Deus diz que decide, que caminha, que olha para si. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Abraão era o pai da fé, porque ele decidiu e creu contra a esperança. As emoções dele não estavam entendendo nada, mas ele compreendia e ele caminhava. Sabe, você precisa entender que você pode ter uma experiência profunda com Deus, mas suas emoções, elas não mudam milagrosamente. Você decide perdoar aquela pessoa. 3 dias depois você encontra a pessoa, a vontade de matar volta tudo igual. Por quê? Porque você decidiu, mas a sua emoção é lenta. A sua alma demora a processar aquilo. E eu preciso entender isso para eu não ser escravo do que eu estou sentindo. Os casamentos acabam por causa disso. As relações se dilaceram por causa disso. Você e eu permanecemos todo atrofiado, criança, por causa disso. Tanto que Paulo fala, gente, vocês não entenderam que vocês podem se irar e não pecar? Porque ira é uma emoção. Você pode se irar e falar, opa, mas eu não preciso agir por causa disso. Eu caminho em consciência, no amor de Deus, independente do que eu estou sentindo. Criança não, criança faz o que sente. Por isso que você tem 46 e ainda é infantil, porque as suas emoções te guiam todo dia. É instável. As nossas emoções são uma montanha russa. Um dia você está super bem, no outro dia você está tudo mal, outro dia você está... E se a gente se entrega a isso, a gente entra em um cárcere, que a gente não cresce, não amadurece. E o nosso ser vai ficando todo atrofiado, adoecido. É muito interessante um salmo, o 42,
que diz assim: a minha alma tem sede de Deus. A gente até cantou, né? A mesma alma sua que tem sede de Deus, ama picanha e gosta de loucura. Porque a sua alma, são suas emoções. E ela está exposta a ser influenciada por tudo. A sua alma, tão madura, eu me emociono vendo Carrossel, gente. Então, se eu for guiar por isso, então eu preciso entender, daí o Salmo continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus, e tudo aquilo ali, mas daqui a pouco ele começa a falar: olha, eu estou desesperado, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo perseguido. Então ele é honesto em lidar com a própria alma dele. Ele não nega o que está acontecendo. Só que ele reconhece por sobre aquilo ali uma verdade maior do que o que ele sentia. Então, eu preciso entender que o que eu sinto não me separa do amor de Deus. A graça de Deus, Deus sabe o que eu sinto, sabe de mim até o que eu não sei. E Ele me fala: não andeis ansioso nem por isso. Quando Jesus fala por coisa alguma, inclui crescer, inclui lidar com o que você sente. Ele fala: não ande ansioso por isso. Ele fala: o Pai sabe. Deus sabe. Deus sabe o que eu sinto. Deus sabe as loucuras que eu sinto. Deus sabe que você é um filho de Deus, mas você é um mamífero, com pulsões que são capazes de matar. Deus sabe que você é um filho de Deus, que vai crescendo em graça, mas você tem uma ambivalência dentro de você, que uma hora quer o bem e outra hora quer o mal. Deus sabe que você escolhe a glória, mas daqui a pouco você, se deixar você solto em suas próprias emoções, você se destrói. Você e eu entregue a nós mesmos, as nossas próprias pulsões, a gente se destrói por completo. A gente não precisa de diabo, a gente não precisa de inimigo, a gente vai se destruindo. Romanos, lá no primeiro capítulo, 1 e 2, ele diz assim que a ira de Deus estava naquele lugar. Daí a gente imagina raios, trovões. Não, diz assim: porque eles estavam entregues a si mesmo. Sabe o que é o pior que pode me acontecer? Eu ficar entregue a mim mesmo, tipo, aí, vê o que você é capaz de fazer com você. Então eu preciso entender que o fato de eu ser de Deus, e eu sou, por pura graça, filho de Deus, perdoado, a graça me acolheu para sempre, mas ainda em mim eu tenho uma alma, minhas emoções ainda oscilam, eu sinto o que é bom e sinto o que é mal, eu sinto coisa boa, eu sinto coisa ruim, eu não gosto de mudança, tudo isso está dentro de mim. E isso não é uma surpresa para Deus, e eu tenho que ser honesto para lidar com isso, para o meu bem, senão a gente vai... Porque duas coisas podem acontecer. Que isso é muito comum no meio religioso, o cara é um tarado absurdo, mas ele ainda rota a moralidade. Ou a pessoa se entrega ao que ele sente. As duas coisas fazem mal. Porque o que se entrega se arrebenta, o que nega, aquilo vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. De repente aquilo volta, amigo, e vomita na tua cara e você não sabe nem de onde veio. Estoura, somatiza e dá de tudo, porque não tem como segurar esse turbilhão, negando. Como que eu lido com isso? O Salmo diz assim: olha, eu sou honesto em reconhecer, eu creio em graça, eu creio que eu sou perdoado, eu creio que o que eu estou sentindo, a ira que eu sinto, a raiva que eu sinto, a vontade de aprontar, tudo que eu sinto, que você e eu sentimos, que é da nossa carne e eu tenho que lidar com ela, tudo isso está perdoado. Então eu não tenho medo de dar nome a isso. E daí eu olho e falo, é isso. Como que é a resposta de Davi? Ele fala: porque está abatido a minha alma. Espera em Deus.
Ele fala, tá tudo bem, mas vamos acabar com esse assunto? Eu não nego, mas eu também não me entrego a isso. Eu lido de maneira honesta, mas também não converso o resto da vida com aquilo. Então, uma coisa que nos escraviza e que nos atrofia, nos impede de crescer, é essa escravidão emocional das nossas emoções. E eu só vou me libertando disso quando eu entendo que é normal, que diz respeito à minha constituição humana, natural, que você só não sente poste, pedra, mas ser humano, mamífero, sente de tudo e não tem nenhum, não é pecado sentir o que eu sinto. O que me faz mal? Quando eu me rendo ao que eu me sinto. Quando a ira vem, eu não nego que eu estou irado. Quando a vontade maluca volta, eu não nego que aquilo voltou. Mas eu não me assusto com aquilo. Eu entendo que muitas vezes aquilo volta de maneira cíclica e eu lido aquilo em paz. Deus sabe. Deus, aquele que sabe de mim, escolheu me amar e me acolher. Então está tudo bem eu sentir. Eu só não me entregarei isso. E eu não me entrego a isso não é nem por causa de Deus. Porque Deus não se altera se eu ficar um malucão. Sou eu que me mato, sou eu que me destruo. Nada do que eu faço com relação a Deus altera quem Deus é. Mas me altera para o mal, me faz muito mal quando eu estou entregue a mim mesmo, às minhas próprias emoções. E eu só vou me libertando conforme eu vou entendendo esse processo em mim. Daí eu vou amadurecendo, porque eu entendo que amor não é uma emoção, que eu entendo que decisão muitas vezes não impede que eu sinta tudo igual. Agora, o mais bonito disso, que o Evangelho fala que eu posso me educar na justiça, que é um termo que o Evangelho chama de salvação da alma. Não tem nada a ver com salvação eterna. Isso é pura graça. Tem a ver com a minha alma ser educada na justiça. E se processando, aquela alma infantil vai amadurecendo. E como que isso acontece? Eu acolho como verdade o amor de Deus por mim e eu decido. Eu acolho e eu decido. Eu acolho e eu decido. E aquilo, aos poucos, vai amadurecendo em mim. E aquilo que te incomodava profundamente há um ano atrás, hoje não te incomoda tanto. E se por um acaso, de repente, aquilo volta como um sentimento rápido, você, voltou tudo de novo. Mas fica na paz. Isso não alterou Deus, não alterou quem você é para Deus e quem Deus é para você. O amor de Deus para você está tudo igual, só espera que aquilo vai se acalmar, mas continua decidindo, fazendo o que é certo. Isso para as relações. Por isso que ninguém se perdoa, porque acha que é uma emoção, que é um arrepio na espinha. É uma decisão fruto de uma consciência. E a segunda, para a gente encerrar, é que se uma das coisas que nos encarcera são as nossas emoções, a segunda é que a gente tem uma capacidade de transferência. A gente transfere e a gente sempre procura álibis e culpados para a nossa infantilidade. É culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa... No meio religioso, o bode expiatório é o diabo, é culpa do diabo, eu estou assim por causa dele. E ainda os mais malucão, os mais pentecostalzão. Agora, sutilmente, entra em nós, e você em mim, porque acontece com todo mundo, a gente transfere até para Deus. Por que Deus deixou? Por que Deus fez? E a gente começa, se você for honesto com você mesmo, você vai ver que a maioria das suas angústias são fruto de transferência. Porque você quer que alguém seja culpado pela sua infantilidade atrofiada e adoecida. E a gente
Quem vive transferindo nunca se enxerga, porque sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é de alguém. Começou lá no Éden. Adão e Eva, o que é a primeira resposta quando eles decidiram contra eles? Qual que foi a primeira resposta? Senhor, mas a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, não, mas foi a serpente. E sobrou com a serpente. Por isso que a gente gosta de culpar o diabo. Quanto no final, qual que foi a pergunta de Deus? Não foi assim, serpente, cadê você? Não, foi Adão, cadê você? O que você fez? Enquanto eu não assumo para mim a minha responsabilidade de quem eu sou, e eu demorei um tempo para compreender isso, porque quanto mais eu entendi a graça de Deus, mais eu falava, mas por quê? Não é mais fácil eu ficar orando e aquilo eu ia inchando, crescendo? Por pura, não é? Porque a gente crê em graça de maneira romântica, de maneira gostosinha. Só que graça diz respeito ao bem de Deus em mim. E nem sempre o bem de Deus em mim acontece de maneira gostosinha. É interessante como que eu consigo entender isso à luz do Evangelho? Num mundo caído, relativo, sendo você e eu seres relativos, que lá de Romanos 7 e 8, que diz assim, o bem que eu quero, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Sabe esse homem, miserável homem que sou? Esse homem relativo que é você e eu? O modo da graça de Deus operar em mim é lá quando Jesus ele olha para os discípulos, para quem seguia ele fala assim, você quer a graça encarnada. Deus estava em Cristo, encarnado na frente deles, fala, você quer crescer? Quer virar homem? Quer virar meu discípulo? Sente, ore, peça aos céus que algo gere em você, um arrepio aconteça, um anjo te levanta e te empurra. E não, ele diz assim, você quer? Você quer ser meu discípulo? Então, dia a dia, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Olha o poder que ele me dá. Olha, eu quero devolver para ele, ele devolve para mim. Você quer? Eu preciso entender que eu já estou acolhido. Eu já sou em Deus para sempre. Eu sou um filho de Deus para sempre. Isso é fruto de pura graça. Só que Paulo ele diz assim, nós somos filhos de Deus, mas ele diz algo muito real, ele fala, mas ainda não se manifestou plenamente o que seremos. Ou seja, eu já sou. Em Deus está tudo feito, mas aqui no meu corpo, nesse mundo, ainda está se realizando em mim. E como que isso acontece? Eu acolho essa graça em mim e eu decido. Eu decido aquilo que é a vida, eu decido em meu favor, muitas vezes não gostando do que eu estou sentindo. Aí você começa a separar homem e mulher de criança, porque não há mais transferências. Eu decidi, eu escolhi. Eu sei quem Deus é, e a minha decisão todos os dias é mergulhar nessa compreensão, enquanto Deus me ama, enquanto Deus é em mim por absoluta graça, e essa graça está toda sobre mim, mas neste mundo caído, sendo eu relativo, o modo que isso se processa na minha vida, em fé e amor e misericórdia, é eu decidir muitas vezes, como ele fala, se alguém quiser muitas vezes vida, vai ter que morrer para si, é olhar para tudo aquilo que nele não é vida e dizer não. Paulo ele chega a escrever aos Coríntios, ele falou, vocês acham que só acontece com vocês, cara? Lá em 1 Coríntios 9, ele falou, vocês acham que só vocês sentem? Ele fala, tem hora, cara,
que eu tenho que esmurrar o meu corpo para eu não fazer o que eu estou sentindo. Ele falou, não acha que só acontece contigo. Todo mundo é assim. Então, aprenda a lidar consigo, seja honesto. Reconheça essa graça sobre você, o amor de Deus. Tenha como decisão crescer nisso. Eu, por mim mesmo, não dou conta. Eu preciso de graça o tempo todo. O meu coração precisa se encharcar no Evangelho sempre. Porque se a minha mente ficar solta, pensando o que ela quer, sentindo o que ela quer, o último lugar que ela lembra é o céu. Ela quer. Sabe qual é a única função da sua pulsão? É se satisfazer no desejo. Se satisfazer. Então, você quer satisfação. A sua pulsão te gera isso. Muitas vezes essa satisfação te mata. Então, eu tenho que lidar com isso. Não me render a isso. Não me deixar escravizar por isso. Entender que o processo não é imediato. Entender que é um crescimento para dentro. E entender que isso a minha régua de medida não é o Maurício, não é ninguém. Efésios diz assim, Efésios 4, cresçamos até a plenitude daquele que é o perfeito, o homem perfeito, que é Cristo. Ele é minha medida. E ele diz assim, então a gente anda em amor como ele andou em amor. Então eu decido. Toda vez que eu vou, e a minha referência é ele, não é a minha emoção, não é ninguém, eu vou vendo o quanto em mim eu ainda preciso melhorar, o quanto em mim eu ainda preciso crescer, o quanto em mim ainda tem de babaquice. E daí eu entendo que começou e neste mundo não vai acabar. É um processo, e eu não desisto porque é para o meu bem. O Evangelho me dá a arquitetura do que é a vida. E me ensina como isso se constrói em mim. Por isso que Jesus fala, as minhas palavras são espírito e são vida. Eu acolho isso para o meu bem, para a construção do meu ser, e quanto mais isso eu me entrego, mais as minhas raízes vão se alterando, o meu ser vai crescendo, e eu vou amadurecendo para a vida. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Eu espero que da semana passada está no YouTube e a de hoje vai estar também. Tome um tempinho, leia 1 Coríntios, leia Efésios, leia Gálatas, comece a ler os Evangelhos, porque a sua mente precisa começar a se encharcar disso. A minha mente precisa entender o que é vida, o que é crescer na vida, porque senão quem vai me referenciar vai ser o Donald Trump. Senão quem vai me dizer o que é vida vai ser o jornal. Não. E por isso que a gente está tudo atrofiado, tudo doente, tudo cheio de crise, porque a gente não cresce, Amém?